Você vai voltar a descansar, você vai voltar a ter plano, você vai voltar a viajar, você vai voltar a viver leve, livre. Você vai parar de ficar tomando susto quando o WhatsApp toca. Você vai poder olhar para cima e dizer: meu pesadelo acabou. Por quê? Porque Deus está me dando armas para exterminar tudo. Vai acabar tudo, vai acabar tudo. Eu não vou andar com medo, eu não vou andar com a cabeça baixa, eu não vou andar olhando para o lado, eu vou andar livre, porque o Espírito Santo está te dando hoje a chance de exterminar tudo. Juízes 4,16 fala assim, Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, é um homem com nome de mulher. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do quineu, Eber, pois havia paz entre o Jabim, o rei de Azor, e o clã de Queneu, Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. E Sísera entrou, e ela o cobriu com um pano. E Sísera disse: estou com sede. Disse ele: por favor, me dê um pouco de água. E Jael abriu uma vasilha de... O que ele pediu? O que ela deu? E ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, e deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar: se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora. Sabe onde é a têmpora? Aqui, Cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão. E claro, ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali Sísera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Feche os seus olhos. Deus amado, Deus da nossa vida, Deus do nosso coração, nós tememos e trememos a tua voz. Esse povo trabalhou, correu, e tiraram esse tempo para te ouvir, Senhor. Nós precisamos da tua voz. No meio dessa escuridão, no meio das tempestades, vozes internas, vozes externas, a probabilidade de cairmos, de errarmos é grande, de fazermos bobagem. Alinha o nosso coração, confronta-nos, fale claro, Senhor, fale de um jeito que o nosso coração entenda. Acorda-nos, traga a tua glória para esse lugar, traga o teu Espírito para esse lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Esse é um texto muito precioso, o texto de uma mulher, na realidade duas mulheres. Primeiro Débora, a profetisa, e depois Jael, esta mulher que você acabou de ler, que matou o general chamado Sísera com uma estaca na sua têmpora. Jael significa cabra selvagem. E a sua atitude, quando a gente lê assim, mostra muita violência, um certo nível de selvageria. Você convida alguém para entrar na sua casa, deitar na sua tenda, e quando essa pessoa dorme, você vai lá e assassina, mata essa pessoa. Mas na verdade, quando você entende o contexto, você vai ver que Jael foi uma das mulheres mais corajosas da Bíblia. Uma das mulheres
que teve a coragem de exterminar o maior inimigo de Israel naquele tempo. Cícera era o comandante de um rei chamado Jabim. Cícera liderava o exército mais temido daquela época. Eram 900 carros de ferro. O que é carro de ferro? O carro de ferro é munido para atropelar outros carros, carroças. Os cavalos eram forjados de armaduras. E qualquer coisa que estivesse à frente de um carro de ferro era pisoteado e destruído. Cícera tinha nas mãos 900 carros de ferro. Crianças eram mortas, jovens, mulheres, velhos, qualquer um que passasse e enfrentasse Jabim, Cícera é enviado com 900 carros. Na verdade, ele era o terror. É como se fosse um país hoje com uma bomba nuclear. Os 900 carros, numa época que não tinha revólver, numa época que não tinha bomba nuclear, que não tinha míssil, avião, os 900 carros de ferro eram as armas mais letais de um exército. Nenhuma flecha, nenhuma catapulta poderia vencer 900 carros de ferro. Era o terror oprimindo todos. Israel já vivia escravizado por Cícera, pasme vocês, há 20 anos. Há 2 décadas, o fantasma de Cícera, o fantasma, porque uma coisa é você ter uma paz verdadeira, uma outra coisa é você ter uma paz artificial, feita por uma aliança de medo. Algumas vezes as pessoas param de brigar com você, não porque elas querem parar de brigar com você, mas porque você deu a elas o que elas queriam. Algumas vezes você vive uma fase de paz, não porque você tem paz, mas porque você cedeu, porque você abre mão dos sonhos. Algumas vezes você conquista algumas vitórias, mas não é porque você é vencedor, é porque você entregou o ouro para o inimigo, virou escravo. Cuidado para não trocar a paz genuína por uma paz artificial. Cuidado para não abrir mão do melhor de Deus por algo que não vale nada. Cuidado. 20 anos, por conta do pecado, o exército de Cícera rondava Israel. E qual é o preço? Israel tinha que andar, com todo respeito, com o rabinho entre as pernas. Igual aquele cachorrinho que tem medo. E assim tem muitos andando hoje. Construímos um mundo de relacionamento, um mundo familiar, um mundo profissional, onde a gente fez tudo amarradinho, mas eu não posso respirar, porque um respiro mais forte e tudo desaba. Conhece gente que não pode ser ele mesmo, não pode falar o que pensa, porque tudo que tem à sua volta é artificial e pode desabar. Se eu falo um pouco mais alto, eu posso magoar o fulano, mas eu prefiro não falar e ter o fulano perto de mim do que ser eu mesmo e perdê-lo. Que vida desgraçada é essa? Essa era a vida de Israel por 20 anos. Comiam, dormiam, trabalhavam, mas o fantasma de Cícera rondava. O fantasma que a qualquer momento podemos virar carne moída, esmagados por carros de ferro. E sabe o que é interessante? Em tempos difíceis, Deus sempre levanta libertadores que ninguém espera. Se você ler comigo em Juízes capítulo 4, versículo 6, nada contra as mulheres, mas no meio da maior batalha, Deus levanta uma mulher, Débora. Débora é uma juíza, num tempo de opressão. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abião, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena que você reúna quantos homens? 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. E ele fará que Cícera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. E Baraque disse para Débora: se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Tipo assim, não dá, porque ele sabia que a unção estava em Débora. E Débora respondeu: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, porque você foi frouxo, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Veja, tem coisas que têm que ser terminadas na sua vida.
Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que está segurando, mas se está roubando a sua autenticidade, se você está vivendo uma vida artificial, se você está pisando em ovos, você não pode aceitar isso na sua vida. Escute, eu estou pregando para alguém aqui. Você não pode mais viver essa vida isopor, você não pode mais viver essa vida pisando em ovos, e Deus está te chamando aqui para acabar com algo. Escute, Deus mandou Débora chamar Baraque e levantar 10.000 homens para destruir Sísera. O que acontece? Deus cumpriu a promessa. Os 10.000 homens arrebentaram os 900 carros de ferro. Por quê? Porque Deus estava com eles. Escute, quando Deus está com você, você vence. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quanto apoio você tem, se Deus está com você, você vence. Não tenha medo de nada, se Deus está com você, você vence. Guarda isso no seu coração. Se preocupe com Deus, não se preocupe com a força do inimigo. Não se preocupe com o que estão falando, se preocupe em ter Deus ao lado. Se Deus está com você, você sempre vai vencer. Vai vencer a depressão, vai vencer a ansiedade, vai vencer o desemprego. Se Deus está com você, você sempre vai vencer. Só que o que acontece? Os 900 carros de ferro são exterminados, mas o vagabundo da Sísera não morre. Não morre. Morreu todo mundo, só sobrou um. E o único que sobrou quem é? Sísera. Sísera é o cérebro. Sísera é o comandante. E se Sísera permanece viva, a chance de no futuro aquilo que eu exterminei hoje voltar é muito grande. Se eu não extermino Sísera, se eu não termino o mal pela raiz, eu vou ter um tempo de paz, mas o meu inimigo vai se reorganizar e vai voltar a me atacar de novo. E eu vou voltar a viver aquele inferno de uma vida artificial. Porque não adianta destruir os 900 carros de guerra, se a cabeça do exército inimigo, que é Sísera, eu não extermino. E Deus está te chamando hoje, porque alguns aqui estão tendo vitórias parciais. Graças a Deus isso aqui está melhorando, graças a Deus isso aqui está melhorando. Pare de se enganar. Você tem que destruir o cabeça dessa situação. Você tem que parar de se alegrar porque caiu um carro de ferro, porque caiu um cavalinho. Enquanto Sísera estiver viva, não tem jeito, você não terá paz. O que eu quero dizer é, você tem que enfrentar as áreas sensíveis, cruciais, a linha de governo. É por isso que eu entendo que Paulo fala em 1 Coríntios 1:26. Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo o padrão os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir o que é nada, o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Sísera sobrou, escapou. Eles mataram tudo, menos Sísera. Por que não mataram Sísera, meu Deus do céu? Sísera é o cérebro. Só que aí Sísera lembrou que havia um povo que estava neutro na guerra, que era a família de Jael. E Sísera vai em direção à barraca da tenda de Jael. Jael é uma mulher simples. Ela não é guerreira. A família dela não está em guerra. A família dela não é nem de Jabim e nem de Israel. É uma família neutra. Ela não está em guerra. Ela é uma mulher do lar. Ela é uma mulher do lar, uma mulher simples, porém inteligente, sábia. Mas ela não é uma mulher conivente. Ela não é. Ela não é. Ela toma partido. É por isso que eu lembro de Tiago 4,17, que a Bíblia diz o seguinte: você que fica empurrando situações com a barriga, você que sabe que tem que se posicionar e não se posiciona, olha o que o Tiago diz: portanto pense nisto, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete. Quem sabe o que tem que ser feito e não faz, quem sabe que tem que se posicionar e não se posiciona, quem sabe que tem que tomar partido e não toma, comete pecado. Agora Sísera vê na frente da sua cabana, da sua barraca,
o maior torturador, Jael, perdão, vê Sísera na frente da sua barraca, o maior sanguinário, general sanguinário. E o que a gente faz quando a maldade está na nossa frente? O que a gente faz quando aquilo que nos mata, ou que mata as pessoas, passam pela nossa casa, passam pela nossa vida? O que a gente faz? A gente faz aliança? Sísera nos dá uma aula de decisões importantes que você tem que tomar. Escute, aqui eu vou ser didático e rápido para a gente orar. Olhe para mim. A primeira coisa que você tem que fazer para acabar um assunto: eu não aceito viver uma vida artificial. E você? Não quero. Eu não quero brincar de ser feliz. Eu não quero brincar. Eu quero ter a felicidade completa. E tem coisas que você vai ter que ter coragem para encerrar. Não dá para vencer 900 carros de ferro e saber que Sísera está aí pelos lugares. Não dá. Ou Sísera morre e eu sou feliz, ou eu vou continuar vivendo esse fantasma infernal de assombração, de será que eu vou viver o que vivi antes? Será que eu vou ser perturbado de novo? Chega. A primeira coisa que Jael nos ensina: faça bom uso das oportunidades que Deus coloca na sua frente. Todos vocês aqui, todos terão oportunidade de dar um basta em uma situação. Se nós não formos sonsos, se nós não formos tontos, Jael chama o maior inimigo de Israel para dentro da sua tenda. Ela dá refúgio para um inimigo de Israel. E a gente não sabe se inicialmente ela já queria matá-lo, ou se ela queria atrasá-lo para ser pego. Eu não sei, eu só sei que na hora que Sísera parou na frente da tenda dela, ela não ficou fazendo cara de paisagem. Ela se posicionou. Ela falou com o inimigo. Ela falou: entra aqui, vem para cá. Eu não vou deixar essa oportunidade passar e ficar fazendo cara de sonso. E tem coisas novas que Deus está colocando na sua vida, mas você não se posiciona. Tem oportunidades lindas que Deus está dando para você exterminar o passado, exterminar as lembranças, exterminar aquilo que ficou, e você fica aí: eu não sei, eu não entendo, eu não sei, eu preciso pensar. Precisa pensar o quê, meu? Se levante para o novo, abra-se. Deus está colocando situações que ninguém tem coragem de enfrentar na porta da tua tenda. Deus está colocando situações que ninguém tem coragem de falar na porta da tua tenda, porque o Espírito Santo vai te impulsionar para tomar decisões. Levanta sua mão para cá. Deus vai gerar oportunidades nesses próximos dias, para que você, em nome de Jesus, tome decisões em oportunidades que vão nascer, para exterminar o que tem que ser exterminado. Ela chama Sísera para dentro da tenda. Ela arruma uma caminha, Sísera deita, cobre Sísera. É interessante que Sísera quer começar a dar ordem, e Sísera fala assim: ó, me dá água, estou com sede. Fala para o seu irmão: nunca obedeça o diabo. Nunca obedeça o diabo. Sísera está deitado, está cansado, está com sede. Ela dá água para ele? O que ela dá? Leite. Porque o diabo nunca vai dar ordem na minha casa. Eu nunca vou fazer o que o diabo manda. Eu nunca vou fazer o que o diabo manda. A água que o diabo pede para mim é parar. Eu vou dar leite, eu vou continuar. Eu nunca vou obedecer à voz do inimigo. Eu nunca vou me render ao natural. Sísera é muito maior que Jael. Sísera é um homem experiente, assassino, sanguinário. Jael é uma dona de casa, mas Sísera é do capeta. Jael é cheia do Espírito Santo, e quem prevalece é quem é cheio do Espírito Santo. Não obedeça à voz do diabo. Escuta o que eu estou falando aqui. Satanás está rodando tua casa e está começando a colocar as manguinhas de fora, pedindo coisas para você. Chore, desanime, desvie,
mata a minha sede, vai isso, reclame. Não dê o que o inimigo está pedindo, não dê. Ele pode ser maior que você, mas não é maior que o seu Deus, não é maior que a sua fé, não é maior que o poder de Deus, não é. Jael não obedece à voz de Cícera. Não te dou água, te dou leite. Você vai beber, mas não o que você quer. Eu aprendo com Jael que quando a gente quer enterrar alguma coisa, alguns correm para ajudas externas, alguns se enganam. Mas quando Jael falou assim: puxa vida, na minha casa tem um homem que tira a paz de uma nação, o que eu posso fazer? Ela pega o que ela tem em casa. Ela morava numa tenda. A Bíblia diz que ela pega uma estaca da tenda. As tendas são armadas com estacas. Você pega a estaca, bate na ponta da tenda e prende ela ao chão. Ela solta uma estaca e pega um martelo. O que liberta uma nação é o que ela tem em casa. A sua libertação não vem de uma força que você não tem. Não precisa fazer campanha, não precisa ir para o monte, não precisa buscar horóscopo, signo, não precisa ir para o terreiro de macumba, não precisa passar no corredor de milagre, não precisa se lambuzar de óleo ungido. Deus nunca vai colocar um adversário na tua frente que você não tenha a capacidade de vencê-lo. Essa situação aí que você está enfrentando, ela pode ser muito grande, mas se você reparar, existe alguma ferramenta perto de você capaz de te fazer vencer, se você for um pouco mais esperto. Mas tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Porque se você não terminar com isso, daqui a pouco Cícera monta um outro exército e volta a destruir você. Pare de se iludir com tréguas momentâneas. Pare de se iludir com descansos de batalha. Você tem que exterminar o seu inimigo de uma vez por todas. Pare de fingir que está tudo bem quando você sabe que no fundo o seu inimigo está se armando e de novo vai te jogar no poço, de novo vai te fazer perder. Não volte. Se Deus está colocando uma chance de colocar um ponto final no assunto, se Deus está colocando uma chance, olhe para aquilo que você tem. O que você tem? Você tem uma boca, você tem uma fé, você tem uma ousadia, você tem uma intrepidez, você tem o Espírito Santo, você tem o fôlego de vida, você tem apoio do teu Jesus Cristo sobre você. Você pode se posicionar hoje em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas existe uma palavra sendo liberada aqui. Você vai parar de fazer cara de paisagem, você vai parar de fazer cara de besta e vai começar a dizer: chega, eu não vou mais andar como um fantasma com medo, eu vou exterminar de uma vez por todas. Chega. E como é que eu vou exterminar? Eu estou esperando uma conferência apostólica internacional. Eu estou esperando o filho do Billy Graham vir para o Brasil. Eu estou esperando. Está esperando o quê? Qual é a estaca que você tem perto da tua casa? É dobrar o joelho de madrugada, é chorar debaixo do chuveiro, dizer: Jesus Cristo, eu não aceito mais isso na minha vida. É na hora que está escovando o dente e começar a dizer: Espírito Santo de Deus, me dá força porque eu não tenho, me dá força, eu vou matar esse desgraçado, eu vou acabar com esse espírito maligno, eu vou acabar com essa história de 20 anos de sofrimento. Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho uma estaca e um martelo, mas me dá força para ir onde ninguém nunca foi. Eu vou cravar essa estaca e eu vou ter uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira. Chega de fantasma, chega de viver uma vida de ilusão, chega de viver uma vida artificial, chega de fingir que sou feliz, chega de fingir que tenho paz. Jesus não morreu na cruz para eu ter essa vida desgraçada. Eu não vou deixar Cícera sair da minha frente vivo. Deus está te dando uma chance hoje. Deus vai gerar situações onde os teus maiores pesadelos vão passar à sua frente, e Deus vai te dar autoridade para você se posicionar. Há pessoas que estão dizendo: Cícera escapou, eles são trouxas, eles são bobos, eles tinham que matar Cícera, eles se preocuparam em matar os soldados e não mataram a cabeça, mataram os pés e não mataram a cabeça, e a cabeça vai se reorganizar. Mas Deus trouxe essa palavra para te alertar. Se o diabo acha que é inteligente, ele que não sabe a inteligência que tem o Todo-Poderoso. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele está vendo tudo, Ele sabe tudo, e Ele vai pôr Cícera nas tuas mãos. Escute, eu aprendo com Jael
que algumas coisas são importantes, e mais importantes do que seguir regras. Escute, você vai ter que quebrar algumas regras para colocar um ponto final nisso. Existem algumas maneiras, algumas regras de boas maneiras. Por exemplo, o assassinato de Cícera na tenda de Jael foi um grande ato de traição de Jael, porque ela oferece hospitalidade, algo muito importante naquela época, naquela cultura. Quando você recebia um hóspede, era sua responsabilidade alimentá-lo, banhá-lo e protegê-lo. Ela oferece hospitalidade para alguém que ela vai matar. Ela quebra uma regra, ela quebra um protocolo, e alguns protocolos têm feito você sofrer. Você não quer decepcionar o fulano, você não quer decepcionar ciclano, você quer manter a aparência, você quer manter o protocolo, você quer ficar irrepreensível, você quer ser bom para todo mundo, você quer ser legal com todo mundo, você quer ser gentil com todo mundo, você quer ser afetuoso com todo mundo, você quer ser o bacana de todo mundo, você quer ser o boa praça, você quer ser o legal e todo mundo te aplaude. E eu não quebro a regra, mas eu quero que você lembre de uma coisa: a gente precisa observar que a gente tem que dizer sim para o chamado de Deus na nossa vida. Jesus Cristo, Ele quebrou algumas regras na história dele. Jesus nunca quebrou regra para ser rude. Jesus nunca quebrou regra para provocar o povo desnecessariamente. Mas Ele fez isso para dizer: chega de patifaria, chega de um comportamento abusivo, chega de trazer julgo sobre os outros. Jesus entra no templo e denuncia os religiosos que acumulavam fardos sobre o povo. Jesus, Ele toca nos leprosos, mesmo a religião dizendo para não tocar. Jesus cura num sábado. A regra é: sábado é para descansar, e Jesus cura num sábado, porque colocaram um fardo. E a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Existem regras, mas a maior razão da nossa vida é agradar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você tenha vida, e vida em abundância. Escute, o maior motivo da sua vida tem que ser honrar a Deus. E se esse desgraçado de Cícera vem contra a vontade de Deus, ainda que na regra humana eu deveria alimentá-lo, ainda que na regra humana eu deveria dar banho nele, ainda que na regra humana eu deveria dar água para ele, a vontade de Deus é: eu não vou deixar esse vagabundo sair da minha tenda vivo. Eu sei, é lógico, eu não estou mandando você matar ninguém, pelo amor de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. E Deus está falando: está na hora de você parar de fazer média, está na hora de você parar de montar essa vida de casinha de boneca, e começar a dizer o que você não aceita mais para honrar o teu Deus. O que você não aceita mais na tua vida a partir de hoje para honrar a vontade do teu Deus. Pega o que você tem. O que você tem? Você tem uma boca, você tem uma voz, você tem uma mão, você tem uma fé. Pega isso e crava naquilo que está te torturando, e crava naquilo que está te destruindo. Destrua. O nosso maior motivo deve ser honrar a Deus. Escute, Jael, e aqui eu encerro. Jael não matou Cícera por raiva. Jael não matou Cícera por vingança pessoal. Cícera não fez nada para Jael. A família de Jael não era inimiga de Cícera. Os queneus estavam em paz com os cananeus. Ela não tinha por que se envolver. Ela poderia até cuidar dele, estava tudo bem. Jael até poderia se aliançar a Cícera. A Bíblia não nos dá muitos motivos do porquê que ela matou Cícera, mas o motivo mais importante, com certeza, foi honrar a Deus. Foi como se olhasse para aquele homem e dissesse: esse homem desonra o Deus de Israel.
Esse homem perturba o rei de Israel, o Deus de Israel. Esse homem atrapalha os cultos, e talvez para nós Cícera é um pecado. Talvez para nós Cícera hoje é uma mania, é uma pessoa, é alguém que está lá, e essa pessoa é um fantasma na nossa vida. Ela assombra toda a obra de Deus, ela nos perturba. E em alguns momentos, para a gente ter paz, a gente só tem paz porque faz aliança, porque cede, porque faz o que não quer fazer, porque negocia valores, come migalhas para o outro comer manjar, come migalhas que caem da mesa, enquanto o outro está comendo filé mignon, lasanha. Que vida desgraçada é essa? Acaba com isso hoje. Acaba com isso hoje. A história de Jael nos ensina a lutar batalhas finais e espirituais. A nossa luta não é contra pessoas hoje, a nossa luta é contra batalhas que prendem a minha vida a fantasmas. Fantasmas. Não pode voltar. Não adianta você matar os soldados se Cícera estiver vivo. Você precisa se posicionar diante de Deus, ter uma estratégia, parar de obedecer o diabo. Você precisa usar o que você tem, a força que você tem, a coragem que você tem. Jael, quando Cícera está dormindo, naquele chão, naquele lugar, está o maior pesadelo de Israel. 20 anos. 20 anos. Quantos anos você tem um pesadelo? Quantos anos sua vida não é boa? Os fantasmas rondam você. O medo de voltar. Eu acho que agora vai, mas e agora? Será que não é o dia de você fazer como Jael? Pega a estaca, crava, nunca mais vai levantar. Esse pecado nunca mais vai levantar na minha vida. Essa maldição, esse sentimento, essa lembrança, essa mania, esse pecado nunca mais. Ele está dormindo porque ele acha que você é um tonto, mas você é um homem de Deus. Pega o martelo e crava, 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 crava. A Bíblia diz que a estaca passou e cravou no chão, perfurou toda a cabeça de Cícera. É como se ela tivesse tanta raiva no que estivesse fazendo, que ela dissesse: eu vou matar esse desgraçado e não vai viver, não vai viver, não vai viver, não vai ter chance de alguém ressuscitá-lo, não vai ter chance de alguém refazer a ressuscitação, ele nem vai ter vida, nada, acabou para sempre. Eu não sei se você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você, mas Deus está te chamando hoje, dizendo: vem para o meu colo, porque a vida que eu tenho para você é uma vida nova. Eu não aceito remendo. Mata, crava uma estaca na têmpora desta pessoa, dessa situação, dessa lembrança. Extermina isso para sempre. Acaba com isso. Acaba. Chega. Chega. Eu te trouxe aqui para dizer: chega. Chega. Acaba com isso. Acaba. Mata, destrói, encerra, chega. Tem coragem? Vai sangrar, é feio, parece ser cruel para algumas pessoas, mas você tem que tomar essa coragem. Você tem que ter coragem. Chega. O Espírito está falando aqui. Chega. O céu está gritando aqui. Chega. Chega. Extermina Cícera. Não tem mais jeito. Extermina. Porque você vai ver o que eu vou fazer com você. Abaixar a canta lá.
A Bíblia diz que quando Baraque está passando, Jael sai da tenda e fala: ei, Baraque, você está procurando quem? Sísera, vocês mataram os 900 carros, né? Pois está aqui na minha tenda, pode entrar. Pode entrar, porque aqui não tem espada, aqui não tem escudo, aqui não tem soldado, mas aqui tem uma mulher de Deus. Aqui tem uma mulher de Deus, e pode ter certeza, podem voltar a dormir, podem voltar a descansar. Avisa lá em Israel que acabou o pesadelo. Por quê? Porque Deus me usou para acabar para sempre com essa desgraça. A partir de hoje a minha casa vai ter sono. Levanta a mão para cá, você vai voltar a dormir, você vai voltar a comer direito, você vai voltar a descansar, você vai voltar a ter plano, você vai voltar a viajar, você vai voltar a viver leve, livre. Você vai parar de ficar tomando susto quando o WhatsApp toca, você vai parar de tomar susto quando chega uma mensagem, você vai poder relaxar de novo. Você vai poder olhar para cima e dizer: meu pesadelo acabou. Por quê? Porque Deus está me dando armas para exterminar tudo. Vai acabar tudo, vai acabar tudo. Eu não vou andar com medo, eu não vou andar com a cabeça baixa, eu não vou andar olhando para o lado, eu vou andar livre, porque o Espírito Santo está te dando hoje a chance de exterminar tudo. Jael não era hebreia, mas lá no cântico de Débora, Jael é citada. Juízes 5, 24. Débora canta uma música em homenagem à vitória contra Jabim, contra Sísera. E olha a música que Débora escreveu. Olha de quem ela lembra na música: que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe uma coalhada. Ela estendeu a mão e o apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita e o martelo do trabalhador golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ficou ali prostrado. Aos seus pés ele se curvou, caiu. Onde caiu, ali ficou. Como? Morto. Levanta as mãos para cá. Deus vai usar você, vai cair, esse demônio vai cair. Aos seus pés ele se curvou. Deus vai te dar autoridade hoje. Esse fantasma vai sair. Aos seus pés caiu, se curvou e ficou estirado, e aos seus pés caiu e se curvou, e ali caiu morto. Eu declaro ousadia, coragem sobre você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Durante 20 anos Israel sofreu, e no dia que Deus deu a vitória, Sísera escapou. Não adianta você fazer acordo com os soldados. Você tem que cortar a cabeça. Você tem que cortar o mal pela raiz. E Deus está te dando uma oportunidade que talvez ninguém tenha coragem. Talvez se Sísera fosse parar na barraca de outro, Sísera seria alimentado. Talvez você diz: nossa, que azar o meu, tudo de ruim acontece comigo. Por que os inimigos vêm tudo para minha barraca? Por que tudo tem que ser eu para resolver? Porque Deus sabe o potencial que você tem. Você é diferente. Ei, Jael, você é diferente. Deus manda os maiores inimigos para a tua tenda, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe o poder, que a autoridade e a inteligência que você tem. Você é inteligente. Você não é uma porcaria, você não é um lixo, você é inteligente. E Deus vai usar a sua inteligência para terminar uma era, uma história. Um fantasma vai cair por terra em nome de Jesus. Uma opressão vai cair por terra. E se prepare, porque nos próximos dias Deus vai te dar momentos cruciais, onde você vai ter a oportunidade de encerrar situações, onde você vai ter a oportunidade de colocar uma pedra em coisas que você sabe que estão enfraquecidas, mas que com o passar do tempo vão se armar de novo. Hoje Sísera está enfraquecida. Hoje Sísera, depois de perder os 900 carros, está fraca, exausta. Mas se você não matá-la,
ela vai voltar a ser quem ela era antes. Ela vai recrutar soldados, ela vai se armar de novo. Você tem que tomar coragem hoje. Qual é o pecado chamado Cícera que você está aí subestimando? Qual é o relacionamento? Qual é o lugar? Pastor, mas eu não vim aqui para ouvir isso hoje. O que eu queria ouvir era outra coisa. Eu queria ouvir que Deus vai fazer, Não, Deus está dizendo: eu vou fazer em você. Eu e você, você e eu. Cícera você vai matar hoje. Não reduzo meus planos a Cícera. Eu vou fazer. Feche os seus olhos. Você sabe qual é a sua Cícera. Você sabe o que é que está fraco, está frágil, está na sua frente, está com carinha de dó, cansadinho, mas é bicho ruim, está cansadinho, pedindo água, mas não brinca com ele, não brinca com essa situação. Você tem que pôr um ponto final nisso hoje. O que você tem aí? Você tem a estaca da fé? Você tem a estaca da unção? Você tem a estaca da confiança em Jesus? Você tem a estaca da adoração? Você tem a estaca do grito de vitória? Você tem a estaca do poder do Espírito Santo? Você tem a estaca da ousadia? Você tem a estaca da intrepidez? Oh meu Deus do céu, vai na têmpora. Não tenha dó, não tenha dó, não tenha dó, não tenha dó. É regra. Deixa que todo mundo fale mal de você, deixa que vire a cara para você. Acaba com isso hoje. Espírito Santo, eu oro. Eu oro por um avivamento aqui nesta noite. Eu oro por uma liberação profética. Eu oro para que essa palavra de fato seja revelada, Senhor. Eu oro para que essa palavra, desde a hora que eu acordei, o Senhor está gritando isso no meu ouvido. Desde a hora que eu acordei, o Senhor está gritando isso no meu ouvido. Desde a hora que eu acordei, o Senhor está gritando isso no meu ouvido. Desde a hora que eu acordei, o Senhor está gritando isso no meu ouvido. Acabe logo com isso. Acabe logo com isso. Acabe logo com isso. Acabe logo com isso. Mate logo isso. Acabe logo com isso. Acabe logo. Mas pastor, não é assim que minha mãe pensa. Mas pastor, a regra não é essa. Deus está falando: acima da regra esteja comigo. Acima da regra ame o meu chamado. Acima da regra obedeça, honra-me. Manter Cícera viva não me honra. Manter Cícera viva não me honra. Acabe com esse pecado, acabe com essa situação. Fale com Deus. Qual é a tua Cícera? 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 Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Pai. Oh meu Deus. Oh meu Pai. Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar coragem. Você vai se posicionar, coragem. Deus vai te dar inteligência. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar ousadia. Deus vai te dar intrepidez. Deus vai te dar valentia. Mas esse fantasma vai acabar. Chega de gastar tempo. Chega. The night is heavy, wide and still. A broken sky, a frozen will. I've been quiet, I've been cold, holding sparks I never show. Every shadow says let go, but something deep says not alone. In the dark where hope feels thin, I feel the heat begin. Frozen light still burns in me. Under ice, I still believe. Even when the
every breath would let it be. But the silence breaks in two when I remember